Quanto mais pressa, mais atraso. Quanto mais você quer que uma coisa aconteça, que ela chegue até você, mais ela demora. Quanto mais rápido você quer chegar em algum lugar, mais trânsito você pega, mais você se atrasa. Recebi essa frase hoje. Quanto mais pressa, mais atraso. E ela é perfeita para o tema que nós vamos conversar, que é sobre a matéria, que é sobre essa vida material e principalmente sobre o apego que nós temos sobre as coisas, relações, sobre tudo. Nós queremos controlar tudo, que tudo aconteça do nosso jeito, que tudo venha da forma que a gente espera. E agora eu percebo que está havendo muita distorção em relação à manifestação. Então, muitas pessoas falam, é só você imaginar que você vai atrair, que você vai manifestar. E de fato, eu acredito que todos nós temos um poder ainda desconhecido a respeito da lei da atração, a respeito do que nós atraímos. Mas muito mais do que um desejo do ego por algo, eu acredito que nós atraímos e temos aquilo que nós precisamos, principalmente para evoluir, para aprender, para nos tornarmos seres humanos melhores e evoluirmos também quanto consciência e espírito. Então, essa frase que quanto mais pressa, mais atraso, ela se aplica para muitas coisas da nossa vida, tanto no sentido do dia a dia, que quanto mais a gente fica apressado, mais a tendência é nos atrasarmos, e também no sentido espiritual, metafísico, quântico, no sentido de quanto mais a gente fica pedindo, querendo, desejando algo, mais aquilo se atrasa. E não porque nós não temos, não, talvez não é só por um desalinhamento, mas eu acho que é muito no sentido de controle. Nós precisamos soltar, abrir mão do controle. E às vezes essas coisas acontecem, essas situações vêm para nos ensinar que, ok, você tem o poder de atrair as coisas, tudo vem a partir da tua energia, do que você sente, mas existe algo muito maior, existe uma inteligência maior, que nós podemos chamar de Deus, da fonte, do universo. Acho que a palavra é indiferente, mas é essa energia maior que rege tudo. E existe uma perfeição nessa inteligência, onde nada acontece por acaso, onde nada chega na nossa vida por acaso, nada vai embora por acaso. A experiência que nós temos, as trocas, os encontros, as conversas, as experiências, vivências, tudo que a gente passa tem um motivo, tem uma inteligência por trás regendo. E aí, no futuro, a gente sempre entende, né? Nossa, faz sentido eu ter passado por aquilo, eu ter perdido isso, eu ter... Às vezes foi um divórcio que aconteceu, um problema de saúde, uma demissão, qualquer perda que tenha acontecido, no momento da dor, a gente acaba se identificando
e não entendendo, e às vezes até brigando com a vida, por que isso está acontecendo? Eu queria que fosse diferente, por que isso não vem até mim? Por que isso não acontece na minha vida? Né? Você vê outras pessoas realizando e você, por que isso não acontece? O que eu estou fazendo de errado? E pode ser que esteja relacionado a esse aprendizado sobre o controle, a esse aprendizado sobre confiança. Confiança em algo maior, confiança na vida, confiança que tudo vai acontecer no momento certo e que tudo que está acontecendo agora na tua vida não é por acaso. Confiança que isso vai passar, vai aliviar de alguma forma com o tempo, e confiança que o entendimento vai vir. Você já deve ter passado por outras situações que naquele momento nada fez sentido e que você não via a hora que acabasse, que você se perguntava por que estava acontecendo, mas depois vem o entendimento com a maturidade, né? Vem o entendimento, nossa, foi muito ruim o que eu passei, mas isso me ensinou tal coisa. Isso me transformou, isso me fortaleceu, isso me curou, isso me fez buscar algo maior, me conectar com algo maior. Então, para que a pressa? Para que o desejo de controlar tudo? Precisamos soltar isso. Solte conscientemente, faça uma escolha interna. Eu escolho soltar o controle. Eu escolho soltar meu desejo de controlar, de fazer tudo sozinho. Eu escolho confiar na vida, na minha jornada, no meu destino, naquilo que a vida tem para mim. A natureza tem muito a nos ensinar nesse sentido. Repare numa árvore. Primeiro, ela é uma sementinha. E aí ela é colocada na terra e depende de tantos fatores para germinar. Depende dela romper a casca, depende dela conseguir subir pelo solo, de receber os nutrientes necessários, depende de tantos fatores externos. Não é só ela, não é só uma força interna, mas depende de muitas outras coisas, de uma inteligência maior que rege essa vida. E aí ela desabrocha e os desafios não param. Ela cresce, vai crescendo, ela tem que lidar com o sol, com a chuva, com o frio, com o calor, com as 4 estações. Ela precisa lidar com os animais, o ser humano, tudo para que ela possa um dia estar exuberante, frondosa e dar frutos. A árvore não tem pressa. Aquela sementinha já sabe que ela vai ser grande, que ela vai crescer. Aquela sementinha já confia na vida. E ela só lida com as situações que aparecem. E conforme o tempo passa, ela vai se fortalecendo, vai crescendo, vai se nutrindo, vai se transformando. E aí, eu te pergunto, para que a pressa? Ó a natureza te ensinando. Ó a natureza te dizendo que se você soltar e confiar, pode ser que você perca todas as suas folhas. Pode ser que seus galhos fiquem secos como a árvore no inverno. Pode ser que você perca tudo. Pode ser que você passe por um inverno
doloroso, vazio, solitário. Mas a natureza nos prova que a primavera é a promessa. Ela vem, não importa o quão longo seja o inverno, a primavera sempre vem. Sempre volta. Para que a pressa? Para que o controle? Para que o desespero? Se a primavera vem. Solte. Solte o controle, solte o apego que você tem. O apego vem do medo. O medo de ficar sem, o medo da perda, o medo do desconhecido, o medo do... Medo. Medo da vida. Solte o apego. Solte. E confie. 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 A primavera vem. Esse período é necessário para te fortalecer, para te ensinar algo, para te melhorar. Mas enquanto você ficar brigando com ele, isso não vai acontecer. Porque você está fechado. Você é aquela sementinha que não quer romper a casca. Que quer ficar ali fechada na dor, na escuridão, que não acredita que é capaz de crescer e, sabe, desenvolver para algo maior. Tudo acontece no tempo perfeito. Essa vida na matéria é muito desafiadora. E a nossa mente do ego, do eu sombra, esse eu controlador, esse eu medroso, frágil, ele quer garantir um futuro porque ele tem medo, ele quer ter controle, ele quer saber o que vai acontecer depois, ele quer uma garantia que vai dar tudo certo, mas não é uma garantia que vem de dentro, ele quer provas no físico. O espírito não precisa disso. Nossa consciência não precisa disso. Ela só sabe. Mas talvez a tua mente, que é o ego, não deixa você acreditar nisso. Não deixa você desapegar, soltar. Ele interfere muito. Então é preciso que você faça uma escolha consciente. Eu escolho soltar esse pensamento de medo, de apego. Eu escolho soltar essa vontade de querer controlar tudo, sendo que eu não controlo nada. São poucas as coisas que eu controlo. Eu escolho conscientemente soltar isso. E sabe, você não vai soltar isso num dia, mas conforme você vai fazendo, vai praticando isso, e com intenção, vai intencionando toda vez que você se vê apegado, se vê com medo, se vê querendo controlar, faça esse exercício mental de conscientemente escolher, não, pera, não, eu não quero mais controlar. Eu não quero mais agir dessa forma. Vai reprogramando a tua mente, vai ensinando ela um outro jeito, que agora ela pode confiar, que existe uma outra coisa que você ainda não entende, que você não sabe como, mas você não quer mais essa que você conhece, você quer descobrir uma coisa diferente. Se abra para isso. Se permita. E aos pouquinhos você vai ver que a tua mente vai começar a mudar. Essa ansiedade
pelo futuro, apego ao passado, vai começar a aliviar. Solta. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Confia. Entrega.